Nesse estudo compartilhado, eu vou falar sobre os principais tópicos da matéria Direitos Humanos voltados para a prova da OAB. Então vá anotando, pega o seu caderno, vai anotando aí, dando pause e anotando para você formar o seu caderno de estudos, para você poder revisar, tá bom? Então, direitos humanos. Vou falar sobre os documentos internacionais. Vou falar sobre 2 documentos internacionais. Então, o primeiro é a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, isso é uma resolução da ONU, número 217, tá? E o segundo é Convenção Americana de Direitos Humanos. Aí é um tratado do sistema do OEA, que significa Organização dos Estados Americanos. É um decreto de número 678 de 92 e ele tem como apelido Pacto de São José da Costa Rica. Isso, muito famoso, Pacto de São José da Costa Rica, tá? Vou falar sobre fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, o primeiro fundamento, dignidade da pessoa humana. E o que vem a ser isso? Dignidade da pessoa humana é garantir o mínimo para a existência do indivíduo. Então, por exemplo, o caso de um transexual. Então, o transexual ele tem direito de adotar o nome social, que é ser chamado por um nome diferente do que ele recebeu quando ele nasceu, tá? E sobre esse assunto o STF já até se manifestou. O STF falou que para se ter o nome social, né, não há necessidade de se fazer a cirurgia de transgenitalização, não precisa. Também não precisa para ter o nome social, não precisa de autorização judicial e também não é necessário demonstrar ou provar, né, que está tomando hormônio. E para se conseguir o nome social é simples, vai ser por um pedido administrativo, ok? Se cair isso na prova, você já vai saber. Vou falar sobre alguns tópicos voltados, né, para os direitos humanos. E o primeiro tópico é a proteção dos refugiados. Quando cai isso na prova é muito simples, você vai lembrar que proteção dos refugiados é a pessoa que foge de um país e ela vai se proteger num outro, né? A pessoa foge de um país para se proteger, ela quer se proteger, proteção dos refugiados. Interpretação pro homine é uma interpretação favorável ao ser humano. E essa interpretação pro homine é muito usada nas provas de direitos humanos, tá? Então guarda bem essa interpretação pro homine. Para a prova da OAB, é muito importante você saber que lei de imigração, quando você falar em lei de imigração, você lembra que a lei de imigração ela revogou o Estatuto do Estrangeiro, tá? Um refugiado, ele pode trazer mãe, filho e ele não vai precisar entrar com processo para autorização para residência aqui no Brasil. Uma dica legal para acertar questões de direitos humanos é sempre lembrar da interpretação pro homine e também da dignidade da pessoa humana. Então você está ali na prova, ali, ouviu o enunciado, procura nas alternativas qual é que está falando sobre essa interpretação pro homine ou também a dignidade da pessoa humana, ok? Então essa é uma dica bem legal para você acertar. Procure esses princípios. Quando cair religião na prova, você tem que lembrar que o STF ele já decidiu que nas escolas públicas o professor ele pode até aprofundar um estudo sobre uma determinada religião, mas ele não pode reprovar os alunos que não queiram participar desse estudo, ok? Entre uma religião proibir transfusão de sangue e salvar uma vida, vai sempre escolher salvar a vida. Também aquelas religiões que guardam sábado. Então imagine que uma pessoa ela participa dessa religião e ela vai prestar um concurso público que caiu num sábado, o dia da prova. Geralmente é domingo, mas digamos que caiu num sábado. A jurisprudência ela já fala que a pessoa vai poder fazer a prova quando o sol se pôr. Essa é a jurisprudência. Se a prova da faculdade, né, cair num dia em que a pessoa não possa fazer, aí ela pode preencher um requerimento, basta preencher um requerimento administrativo e a faculdade vai mudar essa data, vai transferir aí para um outro dia, ok? Na Constituição Federal está expresso que o ensino religioso é de matrícula facultativa, por isso que o professor até pode explorar um ensino religioso, mas ele não pode reprovar o aluno que não queira participar, tá bom?
preso. Quando se falar em preso, lembra que o padre, pastor evangélico, o preso pode falar com eles, tá? No hospital também. Então, no hospital pode entrar o padre, pode entrar o pastor, para atender a população em geral ali que assim quiser, tá? Sobre reunião. O que você tem que saber sobre reunião para a prova de direitos humanos? Basta comunicar o ente público, não precisa de autorização para se fazer uma reunião, basta comunicar. Quando for associação, suspender as atividades é possível por tutela de urgência, né? Que nós temos a liminar e cautelar. Agora, extinguir a associação, aí nesse caso é necessário ter o trânsito em julgado. Então, para extinguir a associação, somente com o trânsito em julgado. Sobre a pena de morte. Pena de morte, pode ter pena de morte em caso de guerra declarada. Se tiver a guerra declarada, vai poder ter a pena de morte. E pelo Código Penal Militar, a pena de morte ela vai ser por fuzilamento. Vou falar sobre os tratados de direitos humanos. Eles não aceitam a pena de morte. Tá? Lembre-se que tratados de direitos humanos eles não vão aceitar a pena de morte, eles não gostam disso. Se um país ele tinha pena de morte, ele vai poder manter para crime grave, né? Um crime muito grave, um crime grave vai poder manter, mas se retirar, aí não vai poder restabelecer, porque isso é um exemplo de vedação ao retrocesso, ok? No Brasil, existem ações que são afirmativas, né? No campo dos direitos políticos, por exemplo, um partido político, ele pode ter 70% de mulher e 30% de homens, né? 70% mulheres, 30% homens. Quando se falar em extradição, você vai lembrar que cabe ao STF julgar a extradição. Atualmente, o conceito de família ele é entendido como homem com mulher e mulher com mulher. Esse é o conceito atualmente que é entendido, né? Quando se falar em casais homossexuais, questões sobre se ele pode adotar ou não, pode. Casais homossexuais podem, eles podem adotar, pode se casar. Casais homossexuais podem, né, se casar e também pode adotar. O dever de mútua assistência. Se falar alguma coisa sobre isso, o que é? É simples. Dever de mútua assistência. O pai que cuida do filho e o filho que cuida do pai. Mútua assistência. Direitos do homem são os que nascem com o homem, inato, né? Quando eu falo homem, é homem ou mulher, tá? Exemplo, pode ser o direito à vida, o direito à liberdade. E esses direitos, eles não precisam ser normatizados para ser respeitado. Não precisa estar escrito em uma norma. Não há necessidade, porque é considerado direitos naturais. Quando se falar em direitos fundamentais, são os do homem previsto na Constituição Federal, previsto na Constituição. Quando se falar direitos humanos, são os do homem e previstos em documentos internacionais. Direito à vida, à liberdade, previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. Depois da Segunda Guerra Mundial, aí nasceu aquela internacionalização, né? Seria uma ampliação dos direitos humanos. Então, teve a criação da ONU, né? Organização das Nações Unidas, e depois dos sistemas de proteção dos direitos humanos. Se a prova perguntar alguma coisa sobre documentos internacionais, né? Como estratégia, a gente sempre tem que buscar a alternativa que mais vai proteger a vítima de violência. Então procura nas alternativas qual que está protegendo mais aquela pessoa que foi vítima de uma violência, ok? Vou falar sobre características dos direitos humanos. Então, primeira característica, são universais. Significa que todos devem ser protegidos. Isso significa que são universais. Outra característica, são indivisíveis, ou seja, não admite a divisão. Bem simples de entender, né? Fácil. E também tem interdependentes. São interdependentes, significa que estão ligados uns aos outros, né? Um exemplo, educação e melhores condições de trabalho. E também temos os interrelacionados, que não há e não tem aquela hierarquia entre os direitos humanos. Eles são interrelacionados, não tem hierarquia. E efetividade, precisa ser efetivo, ele deve ser realizado.
precisa ser colocado em prática, tá? Ativismo judicial, fornecimento de remédios, conseguir vaga em creche e também a internação hospitalar, tá? Efetividade, precisa ser realizado. Também temos a interpretação pro homine, que eu já falei, que é a interpretação a favor das pessoas. Se na prova cair alguma coisa falando sobre tatuagem com símbolos tipo nazismo, né? Aquela suástica, nazismo ou também racistas, pode impedir o candidato de participar de concurso público. Inclusive na inscrição. Já na inscrição pode impedir ele, ok? Se for violado direitos humanos, o país ele pode sofrer algumas sanções, né? No plano internacional, que seria, por exemplo, uma advertência, pode ser também embargos políticos, pode ser embargos econômicos e também pode acontecer uma intervenção militar, tá? A geração ou dimensões do direito. Então, se cair alguma coisa falando sobre geração ou dimensões do direito, é uma criação doutrinária que vai valorizar certos direitos em determinados momentos da história. Dependendo do momento da história, vai valorizar certos direitos, tá bom? Liberdade, primeira geração, direitos civis e políticos, tá? Revoluções liberais, exemplo, Revolução Francesa, non facere, significa limite para a atuação do Estado, não fazer. Igualdade, aí é segunda geração, né? Direitos econômicos, sociais e culturais. Então, Revolução Industrial, aí é facere, que significa, né? Faz, né? Para o Estado fazer, o Estado faz. Depois vem fraternidade, que é terceira geração, direitos difusos, né? Então aí o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Direitos difusos. Direito de primeira geração, ou às vezes cai também com o nome de dimensão, é o direito à vida, à liberdade, votar e ser votado. Direitos de segunda geração, ou também às vezes cai dimensão. Então é o direito ao trabalho, à educação, direito à cultura. Direitos de terceira geração, ou também dimensão. Aí já são os difusos, né? Protege o meio ambiente, busca da paz universal, a fraternidade entre as pessoas, né? Entre os povos, fraternidade entre os povos. Então, primeira geração, direitos civis e políticos. Exemplo, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos assinados em Nova York, em 1966, o Decreto 592 de 92. Então, o Brasil ele assinou esse decreto, né? E a abreviatura é PIDCP. Quando for internacional, aí é global, né? Então, vai ser gerido pela ONU, Organização das Nações Unidas. Quando se falar em direitos civis, aí lembrar da pessoa, de pessoas, né? Vida, liberdade, primeira geração. Quando se fala em direitos políticos, é fácil lembrar de votar e ser votado. Muito fácil. Faça esses jogos com as palavras, né? Convenção Americana de Direitos Humanos foi assinada em São José, tá? Que o apelido todo mundo conhece, Pacto de São José da Costa Rica. Foi assinado em 1969. Que é o Decreto 678 de 92, tá? Pertence à primeira geração. Qual que é a primeira geração? Vida, liberdade, reunião, votar e ser votado. Ok? Aí nós temos a Convenção Americana, que a Convenção Americana ela vai ser gerenciada pela OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Falando da segunda geração, nós temos o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é o PIDESC, tá? Ele foi assinado em Nova York no ano de 1966 e é um decreto presidencial 591 de 92. Direitos ao trabalho, à educação, cultura, à moradia, ao transporte. Quando se falar em Protocolo de São Salvador, você vai lembrar de 1988, protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Aí o decreto 3321 de 99. Ele tem aplicação programática, ou também chamada de diferida, né? É ao longo do tempo. Então, o país ele vai estar implementando com o tempo, tá? Os direitos sociais que estão previstos na Constituição,
Nesses tratados podem ser obtidos de modo mais rápido. Então, são previstos na Constituição, mas com os tratados dá para se conseguir de modo mais rápido, que é o ativismo judicial. Tá? Quando se fala na prova sobre neoconstitucionalismo, é um movimento jurídico-social de implementação de direitos sociais. Vou falar sobre terceira geração. Então, aí já são os direitos difusos, tá? Proteger um número indeterminado e indeterminável de pessoas, ou seja, todo mundo, difuso, tá? E como exemplo, nós temos o Estatuto de Roma, que foi assinado em Roma, na Itália, né? E aí então criou-se o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. Então, como ele é global, né? A ONU que vai administrar. O tribunal ele vai julgar pessoas que cometeram crime grave, tá? Contra a humanidade, genocídio, crimes de guerra e agressão. Então, para você ter a diferença ali entre humanidade e genocídio, quando se fala em humanidade, você vai lembrar que é matar todas as pessoas, todos em geral. E quando se fala em genocídio, aí você vai lembrar de um grupo de pessoas. Então, por exemplo, eliminar judeus, negros, alemães, né? São grupos de pessoas. E aí é com morte imediata ou esterilização, para não procriar. E esses crimes são considerados imprescritíveis. Incorporação de um tratado de direitos humanos. Como é que se dá isso? Então, primeiro, negociação e assinatura. Poder Executivo, Presidente da República. Compete ao presidente celebrar tratados, né? Artigo 84 da Constituição Federal. Artigo 84 da Constituição Federal. E depois, referendo congressual. Então, é o Poder Legislativo, Congresso Nacional, decreto legislativo votado na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Terceiro, aí vem o decreto de homologação ou promulgação do trabalho. Então, é a fase de ratificação do tratado feito por decreto presidencial. Sobre a natureza, ou também pode cair como status, né, de um tratado de direitos humanos no Brasil. Então, primeiro, emenda constitucional. O Tratado de Direitos Humanos ele vai ser referendado. E o que é referendado? É votado. Vai ser votado pelo Congresso Nacional nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, tá? Que diz lá que é 3/5 em 2 turnos e em 2 casas. Então, temos o Congresso Nacional, a votação, como que se dá isso? Então, na Câmara dos Deputados, 3/5 mais 3/5. E no Senado Federal, 3/5 mais 3/5. Então, vai ser 3/5 em 2 turnos. É como se fosse uma PEC, é igual quando vai ter uma PEC, né? 3/5 em 2 turnos. O decreto 6949 de 2009 e também o 9522 de 2018, eles servem de parâmetro, né? Quando você quer um parâmetro para o controle de constitucionalidade, é nesses decretos que eles vão servir como parâmetro. Norma supralegal. São normas acima das leis, mas estão abaixo da Constituição Federal. Então, primeiro vem a Constituição Federal. Aí depois vem as normas supralegais e depois as leis, ok? Constituição Federal, normas supralegais e depois as leis. O Tratado de Direitos Humanos, ele é referendado. Referendado, lembre-se, é votado. Às vezes uma palavra, né, confunde. É simples, referendado é votado. Então ele é votado pelo Congresso Nacional como se fosse uma lei ordinária, tá? Então, lei ordinária é uma lei comum. É uma votação em cada casa do Congresso Nacional por maioria simples, né? Ou às vezes também chamam de maioria relativa. Então, maioria simples, o que é isso? É a maioria dos presentes, é os que estão lá. Então, imagina, no Congresso Nacional, nós vamos ter, por exemplo, a Câmara dos Deputados. Como é que vai ser isso? Vai ser a votação, né, pela maioria dos presentes. Quem estiver lá na Câmara dos Deputados, no dia a maioria votou, vai ser aprovada essa lei ordinária. E no Senado Federal, uma votação também pela maioria dos presentes. Quem estiver no Senado, no momento da votação, a maioria vai vencer, ok? Então, não pode haver aquela discriminação negativa por conta da deficiência. A negativa prejudica
A negativa é prejudicial, enquanto que a positiva ela vai ajudar, ok? Existe o Tratado 9522 de 2018, que é o Tratado de Marrakech. Esse tratado ele tem como a função dele proteger as pessoas cegas, né, deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso assim, a um texto, né, um texto impresso. Né? E ele foi firmado em Marrakech em junho de 2013. O Código Civil e também o Código Penal, eles estão abaixo dos tratados, né, e eles são infraconstitucionais. A Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Então, falando sobre ela, a estrutura. Como é que fica a estrutura? Então, a estrutura vai ser composta de... Primeiro, vai ter um preâmbulo, né? O que é um preâmbulo? É uma introdução. Então, vai ter 7 considerandos, né? O que é isso? As justificativas. Depois, o preâmbulo, 30 artigos, e a doutrina é dividida em 2 partes, né? Chama-se estrutura bipartite. Aí tem os direitos civis, tá? Pessoas, e políticos, votar e ser votado. Depois, direitos econômicos, sociais e também os direitos culturais. Então, é importante lembrar que preso provisório, quando se fala em preso provisório, você vai lembrar de flagrante, preventiva e a temporária, tá? Eles podem votar e ser votado, que é o princípio da presunção de inocência. Não teve o trânsito em julgado, ok? Quando for condenados em segunda instância, aí é o TJ ou TRF, né? Então eles podem votar, mas aí já não pode ser votados, não vão poder ser votados, porque nesse caso leva-se a urna até o preso, né? Ele não pode ser votado, mas ele vai poder votar, a urna vai até ele para ele poder votar. Condenado em segunda instância, em tese ele é alistável, pode votar, em tese. Mas ele é inelegível, ele não vai poder mais ser votado. E os condenados criminalmente com o trânsito em julgado, teve o trânsito em julgado, então eles não podem votar e também não vai poder, ele não pode votar e nem ser votado. E durante o cumprimento da pena dele, não vai poder. E mesmo se ele tiver em sursis, não vai poder votar. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é um documento internacional que valoriza a dignidade da pessoa humana. Né? Tá na Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3º. Um exemplo de mecanismo de fiscalização e também chamado de monitoramento. Então, primeiro, por petições individuais. Segundo, Comitê de Direitos Humanos. Terceiro, relatórios. E quarto, denúncias interestatais, né, que seria um país denunciando o outro para o comitê. Vou falar um pouco sobre o Pacto de São José da Costa Rica. Ele também é conhecido como Convenção Americana, ou também Convenção Interamericana, ou Pacto de São José da Costa Rica, ou também uns chamam só de Pacto de São José. Todos esses nomes são os nomes do Pacto de São José da Costa Rica, tá? Isso está dentro do decreto 678 de 92. Então, tem direitos civis e políticos de primeira geração e tem mecanismos de monitoramento e fiscalização, que são, por exemplo, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o CIDH. Tem a Corte Internacional de Direitos Humanos, que a sigla é COIDH. Esses dois que eu falei, esses dois tratados, eles não gostam da pena de morte, lembra disso, tá? Mas é aquela coisa, se o país já tinha, vai poder manter. Isso para crime grave. Se retirar, aí não pode mais voltar, porque aí seria uma vedação ao retrocesso, ok? Então, se retirou a pena de morte, não pode mais trazer de volta, que é vedação ao retrocesso. Não é aplicado a pena de morte para gestante. Então você imagina ali, a gestante não pode aplicar a pena de morte para ela. E é muito simples o motivo, porque a criança não tem culpa. E também durante a amamentação, a gestante está lá, então, já teve o bebê, né? Está amamentando, não vai poder ter a pena de morte. Prisão civil por dívida, somente em caso de alimentos. Na Constituição Federal, cai em direitos humanos também, né? Então já tem que lembrar disso. Audiência de custódia. Então, preso em flagrante, ele é encaminhado em até 24 horas para audiência
para a autoridade judicial, né? Que lá vai ter a audiência de custódia, que protege o preso. Ela serve para proteger o preso, protege também o policial e protege o Estado, ok? E partido político, lembra que um partido político ele precisa ter 30% de mulheres e 70% de homens, ou o contrário, 70% de mulheres, 30% de homens. E por que isso? Por causa isso essa é uma ação afirmativa, né, para as mulheres participarem dos direitos políticos. Qualquer pessoa ou ONG, mesmo sem advogado, pode acionar a Comissão de Direitos Humanos. Lembra disso? A petição ela só não vai poder ser anônima, né? Apócrifa, não pode. E precisa haver o esgotamento interno de recursos, ou seja, né, tem que ter o trânsito em julgado, não pode haver litispendência internacional. E o prazo de decadência é de 6 meses a partir do trânsito em julgado. Como que é a comissão? Como é que pode? Como que é isso? O que ela pode fazer? Então, a comissão ela pode, primeiro, ela pode pedir informações. Segundo, ela pode fazer visitas. Ela pode fazer recomendações. E ela pode fazer também informes. O que seriam esses informes? Relatórios. Tá? Isso é o que a comissão pode fazer. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela realiza a prelibação. Então, que é o primeiro contato, né? Tem caráter político, administrativo. E a responsabilidade do Estado, ela vai ser objetiva. Então, digamos que morreu na cadeia, responsabilidade do Estado vai ser objetiva. Cláusula do Pacto Federativo. Então, se o país adota a forma federativa de Estado, né? Então a pessoa ela pode morrer num estado ou município, não importa. Quem vai responder é a União. Pouco importa onde houve a violação do direito, tá? Quem responde nesse caso sempre é o país. Quando se falar em sentença moral descumprida, informe a própria corte e para ser secretaria-geral da OEA. Se não for cumprida a sentença pecuniária, então a sentença deve ser executada na Justiça Federal competente territorialmente. Tá? Isso está no artigo 109 da Constituição Federal e no 66 até o 69 do Decreto 678. Vou falar agora sobre o Estatuto de Roma. Estatuto de Roma que criou o TPI. Lembra disso? Estatuto de Roma criou o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. Ok? Mas e quais são os fundamentos? Você vai lembrar, fundamento, Decreto 4388, que ele é supralegal, está abaixo da Constituição Federal. É constitucional, artigo 5º, né, parágrafo 4º da Constituição Federal, o Brasil submete a tudo o que está no Estatuto de Roma. Ok? E qual o objetivo do Tribunal Penal Internacional? Qual que é o objetivo? É processar e julgar os crimes que, assim, de maior gravidade, né, que afetaram a humanidade. Esse vai ser isso que ele tem que fazer. E as características do Tribunal Penal Internacional? Então, é um organismo com personalidade jurídica internacional. Ele é um organismo independente da ONU, mas existe a cooperação, ele coopera com a ONU, mas ele é totalmente independente, tá? Independente da ONU. A subsidiariedade. Então, ele tem atuação complementar. Ele somente será acionado se a jurisdição interna dos países não forem eficientes. Aí ele vai ser acionado. Pessoalidade. Então, o Tribunal Penal Internacional, ele só julga a pessoa física. É igual ao Código Penal, só vai julgar pessoa física, né? Salvo se for crime ambiental, que aí atinge a pessoa jurídica. A empresa só responde crime ambiental, né? E ele não vai responsabilizar o Estado-país, e sim a pessoa, o brasileiro, tá? A pessoa. E crimes que o Tribunal Penal Internacional, quais são os crimes que ele julga? Então vamos lá. Genocídio, né, que é o extermínio de grupos, né? Grupos, judeus, negros, homossexuais, grupos, genocídio. Então, o Tribunal Penal Internacional vai julgar genocídio. Vai julgar também crimes contra a humanidade, né, a população em geral. Também ele julga os crimes de guerra.
Então, crimes de guerra, né? País contra país, tá? E também ele julga crimes de agressão. O que seria isso? É míssil que ultrapassa os limites de um país. É considerado um crime de agressão, tá? Os crimes são imprescritíveis. O TPI, ele só vai apurar e julgar crimes após 1/7/2002. Ok? Lembra disso. 1/7/2002. Ele só vai apurar os crimes após essa data. E relevância da qualificação oficial do indivíduo. Então, para o TPI, não importa se a pessoa é o presidente da República, não importa. Todos vão ser julgados, tá? E quais são as sanções? Então, vamos lá. Primeira sanção, vamos lá. É de caráter penal. Então, pena até 30 anos, prisão perpétua, multa e também perdimento de bens. 2, caráter civil. Então, aí, quando se fala em caráter civil, você vai lembrar, indenização das vítimas e familiares, ok? Quando se falar em entrega, o que seria a entrega? A entrega é a requisição pelo TPI, né, para que o país envie o indivíduo que supostamente tenha cometido um ilícito. Essa é a entrega. Quando se falar em extradição na prova, quem julga é o STF. Lembra disso, né? Brasileiro nato e naturalizado, eles podem ser entregues ao TPI. Nato e naturalizado podem ser entregues ao TPI. Quando se falar em federalização dos crimes graves contra direitos humanos, então federalizar é tornar federal. O conceito seria a alteração da competência das autoridades locais para autoridades federais, né, de investigações de processos civis e criminais. E isso se dá por meio de um IDC, que é a Iniciativa de Deslocamento de Competência. A legitimidade ativa é exclusiva do PGR, que é o Procurador-Geral da União. E no caso, é ele que vai promover, né? E ele só pode propor essa federalização e só ele que vai poder propor. E quem vai julgar o IDC é o STJ, ok? E os pressupostos, então, primeiro pressuposto, grave violação de direitos humanos, então homicídio, chacina. Segundo, uma falha proposital, uma ineficiência ou demora assim injustificada das autoridades locais na condução da investigação ou também do processo, né? E o que pode gerar o risco de uma responsabilização do plano internacional, tá? Cotas raciais são espécies de ações afirmativas ou discriminações positivas, tá? O conceito são medidas a serem implementadas pelo Estado, vão ser implementadas pelo Estado e pela iniciativa privada para reduzir as desigualdades, né? Desigualdades étnica, racial e promover a igualdade de oportunidade. Temporariedade. Então elas devem durar enquanto for necessário. E a sociedade civil é que vai definir o tempo suficiente para elas. Então, para finalizar, eu separei aqui algumas decisões do STF, né? A primeira decisão é a DPF 186. O STF ele entendeu que as cotas raciais, no âmbito das universidades públicas, elas são constitucionais. Tá? O fundamento é o artigo 1º da Constituição Federal, inciso 3º, e a dignidade da pessoa humana, né? Isonomia, artigo 5º, caput. A Lei 12.990 de 2014, então, estabeleceu que cotas raciais para concursos públicos federais no percentual de 20% para a população negra e com prazo de 10 anos. Também a DC 41, né, o STF disse que é constitucional as cotas raciais nos concursos públicos federais. Tá? Audiência de custódia. Então, saiu de um tratado, Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 7º, né, item 5º, decreto 678/92. Bom, eu coloquei aqui os principais tópicos dessa matéria, né, de direitos humanos e que caem na OAB. Os principais tópicos são esses. É importante você estudar
A matéria não é longa e cai poucas questões, sim, mas vale a pena, pode ajudar a você garantir a sua aprovação na prova da OAB e conseguir a sua carteira, ok? Então, termino aqui esse estudo compartilhado. Se você gostou, se inscreve no canal, porque aí sempre que eu postar um novo conteúdo, um novo vídeo, você vai ser avisado para estar aí assistindo também, tá bom? Então, até o próximo estudo compartilhado. Tchau!